Olá, me chamo Alessandro, eu faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Pará. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a definição de função. Sabemos que, atualmente, né, com a Base Nacional Comum Curricular, é importante que o aluno ele tenha competências e habilidades. Quando se fala de função, aqui na competência 3 da BNCC e nessa habilidade aqui, ó, M13, MAT 302, fala também o aluno ele tem que ter esse conhecimento de funções polinomiais, primeiro e segundo grau, e saber resolver problemas em diversos contextos. E também é importante que o aluno ele saiba modelar situações que acontecem no dia a dia. Então, vai ser normal o aluno se deparar no ensino médio com funções, seja do primeiro grau, como a gente viu aqui, segundo grau. Vai aparecer também funções exponenciais, logarítmicas, e o aluno ter um conhecimento legal sobre essas funções, primeiramente ele tem que se habituar com a definição de função. Então, nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a definição de função. A gente vai exemplificar antes de apresentar a definição e depois a gente vai trazer mais exemplos com diagramas, certo? Então, a gente tem essa situação aqui que 1 litro de gasolina custa R$ 3,55. A gente sabe que atualmente, né, o litro da gasolina no Brasil tá bem caro, né? Mas a gente colocou esse valor aqui apenas como exemplo. Então, se 1 litro custa R$ 3,55, se eu consumir 20 litros, eu tenho que multiplicar isso pelo valor de cada litro. Então, 20 vezes 3,55, então vai dar aqui um valor de R$ 71. Agora, se eu consumir 35 litros, eu vou pagar, né, 35 vezes esse valor, que vai ser aqui o custo, né, de R$ 124,25. Então, se eu quiser saber o valor que eu vou pagar para a quantidade de gasolina que eu consumi, né, basta multiplicar, né, o preço do combustível, né, pela quantidade de litros, né, que eu vou consumir. Então, eu encontro o valor, né, que eu vou gastar ali para a quantidade de litros que eu vou consumir de gasolina, certo? Então, aqui, ó, a gente sabe que 1 litro de gasolina custa R$ 3,55, pelo nosso exemplo. Então, para mim, descobrir o preço que eu tenho que pagar, eu tenho que multiplicar, né, pela quantidade de litros. Então, aqui eu chamei a quantidade de litros de X e o preço eu chamei de Y. Então, como é que eu posso modelar essa situação? Por essa regra aqui, Y igual a F de X igual a 3,55 vezes o X. Então, a gente percebe que para cada litro, né, de gasolina que eu consumir, eu vou pagar um preço X, um preço Y, perdão. Então, Y depende de X, correto? E quando a gente estuda a função, o Y, a gente pode representar também por essa notação aqui, F de X. Muito bem. Entendendo esse exemplo, a gente parte aqui para a definição de funções. Então, o que diz a definição formal de função? Dados dois conjuntos, A e B, dos reais, uma função que tem essa notação aqui, f de A em B, é uma relação ou correspondência
que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, se atentem para essa frase aqui, ó, que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Para ficar mais fácil entender essa definição, vamos olhar aqui para esses 4 diagramas e analisar qual desses aqui é uma função. Nesse primeiro aqui, ó, o conjunto A, composto pelos elementos 0, 1, 2 e o B, que tem os elementos 3, 4, 5, a gente percebe que todos os elementos aqui de A têm correspondência no meu conjunto B. E é único, ó, 0. Ele vai no 3, o 1 ele vai no 4, o 2 vai no 5. Então, nesse primeiro exemplo aqui, isso aqui retrata uma função. Vamos ver aqui nesse segundo diagrama. O menos 2 vai no 12, o menos 1 no 3, o 1 no 3. Você pode se perguntar, mas o menos 1 e o 1, os dois estão indo aqui em 3. Sim, mas o que diz a definição? Todos os elementos do meu conjunto A tem que ter uma única correspondência no meu conjunto B. E aqui no menos 1, ó, ele tem apenas uma única correspondência, que é o 3. E o 1 também é o 3. Se tivesse saindo 2 flechas aqui, do menos 1 e do 1, aí estaria ferindo a definição. Mas nesse caso aqui, como está saindo apenas uma flecha de cada elemento aqui do meu conjunto A, então isso aqui retrata uma função também. E aqui nesse terceiro exemplo, a gente percebe aqui que esse elemento 1 está saindo 2 flechas dele aqui, ó. Uma vai no 4 e a outra vai no 5. Então, pela definição de função, isso aqui não é função. O que diz a definição? Todo elemento do meu conjunto A tem que ter uma única correspondência no meu conjunto B. E aqui o 1 ele tem 2 correspondências, está saindo 2 flechas dele. Então, isso aqui não é uma função. E nesse último exemplo aqui, a gente percebe que esse elemento aqui, o 3, ele está sozinho, ele está segurando vela aqui, né? Então, também nesse caso aqui não é uma função, porque todo elemento do meu conjunto A tem que ter correspondência no meu conjunto B. E nesse caso aqui, esse elemento aqui, o 3, ele não tem nenhuma correspondência. Então, nesse outro exemplo aqui também, não retrata uma função. Então, para finalizar essa aula, vamos aprender agora o que é o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Então, se eu tenho uma função que vai de A em B, esse conjunto aqui ele é chamado de domínio, e esse conjunto aqui ele é chamado de contradomínio da função. Para entender melhor esses conceitos, vamos analisar aqui esse diagrama. Então, os elementos 1, 2, 3 e 4 eles fazem parte do domínio da função. Note que essas flechas aqui, ó, elas estão saindo do 1, do 2, do 3, do 4. Então, o domínio da função ele é também conhecido como conjunto de saída, de partida da função. Já o conjunto B, que é o contradomínio da função, observe que as flechas elas estão chegando nesse meu conjunto. Então, ele é também conhecido como conjunto de chegada. Então, ele tem como elementos o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Já a imagem da minha função é o conjunto dos elementos aqui que assumem valores aqui no meu contradomínio. Então, o 1 ele está ligando no 5, o 12 ele está ligando no 6, o 3 está ligando no 7, o 4 está ligando no 8. Então, esses valores aqui que a minha função está assumindo no contradomínio, eles são conhecidos como imagem da função. Então, a gente denota, né, o contradomínio da função por df. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4 eles fazem parte do domínio da minha função. Já o contradomínio, a gente denota por cd.
O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, eles fazem parte do contradomínio dessa função. E a imagem da função a gente denota por IMF. Então, o 5, o 6, o 7 e o 8, eles fazem parte da imagem da minha função. Então, espero que você tenha compreendido nessa aula a definição de uma função.